Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de aquecimento para o plano, tudo o que você precisa para conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem, com detalhe de ser em apenas 12 semanas. Se você está aqui comigo, já coloca um coraçãozinho aqui, porque mostra que você está comprometido com sua aprovação e você sabe, sem sombra de dúvidas, que a prova de matemática, sim, é a prova mais importante para você conquistar sua tão sonhada aprovação no curso dos seus sonhos, seja ele pouco concorrido ou principalmente seja ele um dos mais concorridos. Seja bem-vinda, Isadora. Vamos por tudo. O tema da aula de hoje é como lidar com o medo de não passar e continuar motivado. Sim, a gente tem que trabalhar com esses pontos durante nossa trajetória de estudo, em especial vocês que são vestibulandos e vão passar de nível. Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir e isso causa na gente traumas, causa na gente determinados medos. E vamos apresentar aqui algumas técnicas, alguns passos para você usar aqui na sua rotina como um todo. Para quê? Para bloquear ao máximo e você fazer o que tem que ser feito, que é o quê? Seguir seu cronograma à risca e principalmente lembrar que existe um ciclo evolutivo e que você vai usar o ciclo evolutivo para quê? Para conquistar a sua tão sonhada aprovação. Beleza? De novo, como lidar com o medo de não passar e continuar motivado? Como é que a gente faz isso? Qual o segredo? Qual o plano? Qual o método que você tem que utilizar? E o primeiro passo para você entender tudo da sua vida é você refletir. Só que você vai refletir sobre suas conquistas passadas. Presta muita atenção agora. Se você chegou aonde você está, saiba, você é uma centelha divina, ou seja, que vem de Deus, e essa centelha é única. Você é único e saiba que você já passou por situações passadas, entretanto, você quer mudar de nível, mas para você mudar de nível, você precisa de um passo a passo. Mas lembre, você não começou no meio, você começou de cá, bem de baixo, e você já passou por um percurso. Então, lembre das suas conquistas passadas. Eu lembro que logo que eu me formei no longínquo 2015, hoje estamos em 2025, vai fazer sim 10 anos de formado em agosto, e eu sou formado específico em licenciatura em matemática, e antes de eu formar eu já sabia que eu tinha um propósito na minha vida, que não era nem passar em concurso público inicialmente. Obviamente que eu iria prestar os concursos públicos que aparecessem na minha área. Só que eu tinha como propósito inicial, eu disse, eu preciso emendar com um mestrado. Isso tem que ser propósito claro, direto na minha vida. Eu preciso emendar com um propósito. E no mínimo, uma especialização. Por quê? Porque eu vou formar. Foi uma época que eu formei no meio do ano, como eu disse, eu formei em agosto de 2015, e eu não queria sair do ciclo de pessoas que estavam seguindo suas vidas e seguindo suas vidas da maneira como eu queria seguir. Então, eu vou fazer mestrado, eu quero emendar com mestrado, se possível eu vou emendar com mestrado, doutorado. Eu na época tinha 22 anos, não tinha, por exemplo, as responsabilidades que eu tenho hoje, então não, vou emendar. Adivinha o que aconteceu na primeira seleção de mestrado que eu fiz? Quem está aqui comigo, coloca aqui nos comentários. Adivinha o que é que aconteceu na primeira vez que eu fiz a seleção de mestrado? Eu perdi. Eu perdi na primeira seleção de mestrado que eu fiz. E o interessante foi o seguinte, eu lembro que eram 25 vagas.
25, meu Deus. Era 25 ou 30. Mas algo me marcou muito. Sabe o que foi que me marcou? Era 25 mesmo. Que eu fui o 26º colocado. De 25 eu fui o 26. Aí eu tava na minha mente, alguém vai desistir. Porque essa pessoa vai encontrar algo muito melhor na vida dela, nem torci por mal, tá? Ela vai encontrar algo muito melhor na vida dela e ela não vai fazer o mestrado, não. Ela vai fazer outra coisa na vida dela. Adivinha o que aconteceu? Todos os 25 se matricularam. Todos. Adivinha o que aconteceu comigo? Não foi meu ano. Não foi meu ano. Sim, realmente foi muito triste para mim. Obviamente que eu continuei meus estudos, estudei ainda mais. No outro ano não eram mais 25 vagas, eram 20. Ou eram 20 ou era aqui? Era 20 vagas. E uma turma sempre conversa com a turma anterior. Sabe o que eu descobri lá dentro do mestrado? Que das 25 pessoas que fizeram sua matrícula e efetivaram suas inscrições, né? 4 nunca foram cursar. 4 nunca foram cursar. Aí eu pensei, que filha de uma pé! Poxa, velho, com tanta vontade de estudar, tanta vontade de estar na UF de novo, agora para fazer uma pós-graduação, eu não consegui. Enfim, eu sei que a vida dá muitas voltas. E nesse meio termo aconteceu que entre dezembro de 2015 e maio de 2016, eu entro numa especialização. Para resumir a história, sabe o que aconteceu? Hoje eu sou especialista e mestre. Hoje eu tenho as 2 titulações, além da graduação, né? Graduação, especialização e mestrado. Enfim, Deus escreve tudo certo, muitas vezes a gente não entende. Eu não entendi qual foi o motivo de eu não ter sido aprovado. Só que depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3... Na verdade, depois que eu terminei o mestrado, eu entendi. Para ter as 2 formações. Tanto de especialista como de mestre. Então a verdade é que a gente precisa entender no lugar que a gente quer estar, mas a gente não está do zero. Nós já temos um percurso caminhado. E eu já tinha um percurso que, por exemplo, das pessoas que entraram comigo na época da universidade, lá em 2012, eu fui o primeiro a formar de todos. Engraçado que eu terminei até o mestrado antes de algumas pessoas terminarem a graduação. Eu muitas vezes voltei para a universidade para dar aula para pessoas que foram meus colegas. Então saiba, eu quero que vocês tenham isso como propósito na vida de vocês. Vocês são centelhas divinas. E o que você colocar como propósito para a sua vida, você vai conseguir. Inclusive esse vai ser um dos pontos que eu vou estar falando aqui, dos 10 pontos. Você tem que lembrar do seu propósito sempre, e ele que vai te guiar. Quando eu perdi de primeira, foi muito triste, velho. Foi muito triste. Engraçado que hoje eu dou risada, eu cheguei a dizer, mestrado não é para mim, eu nunca vou fazer. Eu sou muito burro. O resto se tornou história. Tá? Então a verdade é que isso vai se perpetuar pela vida de todos vocês, que se propõem a fazer algo e fazem. Muitas vezes a gente não passa de primeiro. Só que, por exemplo, pessoas, que saem de escolas públicas, a gente sabe qual é a deficiência dos alunos que vêm de escola pública. Muitas vezes não são por eles, são por todo o ensino como um todo. Fazem o Enem pela primeira vez, tira, por exemplo, 400 pontos em matemática. E isso é super normal, 450, 460. Chega no outro ano, um ano que ele realmente estuda, se dedica, ele tira 650. Ele sai de uma redação que tirou 650 para uma redação que ele tira 800. E ele acha, não, eu não vou conseguir passar. Como é que você não vai conseguir passar, sendo que de um ano para o outro você aumentou 200 pontos em matemática e você aumentou 300 pontos em uma redação? Você vai conseguir, velho.
A questão é você dar tempo ao tempo e estar preparado para o nível que você quer estar. Você tem que estar preparado. E ponto final. E entender que existe um Deus maior que ele diz exatamente qual é o momento que você tem para entrar. Esse é seu momento. Eu vou falar das pessoas que estão entrando aqui agora. Esse é seu momento, Matos. Esse é seu momento, Santos. Esse é seu momento, Madu. Esse é seu momento, Andréia. E acreditar. Acreditar. E principalmente vai ser um tópico que eu vou falar daqui a pouco. Não fazer com que o medo lhe paralise. O medo sempre vai existir. E a história é a seguinte, vai com medo mesmo. Tópico 2. Quebre sua meta maior em pequenos objetivos diários para evitar sobrecarga. Sim, esse é um tópico que eu vou estar reafirmando de lives anteriores. Se você tem muita dificuldade em matemática, por exemplo, você tem que fazer o quê? Não é começar com os conteúdos que são mais difíceis. Por exemplo, que essa inclusive é a pior estratégia que você pode fazer durante sua vida, tá? Enquanto vestibulando de Enem. Eu estava fazendo uma call com um aluno uma vez, ele disse, professor, eu comecei já a estudar para o Enem e eu comecei por funções trigonométricas. Porque é muito difícil, eu nunca aprendi e eu vou aprender dessa vez. Eu digo, você vai continuar sem aprender. Porque primeiro, se cai no Enem, quando cai no Enem, no máximo do máximo, em toda a história, só caiu 2 questões em uma única edição. Ou seja, se o máximo foram 2 questões em uma única edição, em todas as outras foi apenas uma questão, faz sentido você começar seus estudos começando pelo que tem de mais difícil? Não. Isso, inclusive, é estratégia para você, ó. E eu não quero que você... Então, quando você pensa em uma prova como um todo, as pessoas que estão, por exemplo, iniciando agora, qual seria uma boa estratégia? Você pegar as últimas 5 provas, no caso 24, 23, 22, 21 e 20, e analisar os conteúdos dessas últimas 5 provas. E aí você vai entender essa parte de quebrar sua meta maior em metas menores, porque você vai começar a entender qual é o padrão dessas questões e principalmente que o que mais cai no Enem são questões que são de médias para fáceis. E são essas questões que te deixam muito mais perto dos 800 mais, quiçá 900 mais, a depender da quantidade de acertos que você tiver e principalmente a depender da TRI do ano. Eu adoro falar do Enem 2022, porque o Enem 2022 foi maravilhoso. Com 23 acertos, das mais fáceis, a galera já passou de 800 pontos. O 23, velho, isso é incrível. Sabe o que significa 23 acertos? Significa que você errou 22, velho. Então eu quero que você entenda uma coisa agora. Quanto mais difícil for o Enem, melhor. Se você estiver preparado. Quanto mais difícil, melhor. Por quê? Porque você consegue maximizar a sua nota com uma quantidade realmente muito baixa de acertos. Imagine 23 acertos, você já passa dos 800 pontos. Olha que maravilha. Então a história de você quebrar sua meta maior em metas menores é o quê? Isso é sinônimo de quê? De um cronograma altamente estruturado, onde você divide suas semanas, você divide seus meses, você divide o seu dia em pequenas partes. E principalmente pequenas partes que você avança gradualmente. É isso que você tem que fazer. Beleza? Tópico 3. Esse é um tópico bem interessante, bem legal. E ele fala o seguinte, ó. Fale sobre os seus medos com alguém de confiança. Nesse caso, alguém de confiança não é uma terapia específica, tá? Esse passo de processo terapêutico vai ser um tópico mais à frente, que aí a gente vai precisar de um outro viés. Mas nesse caso específico, por exemplo, quando a gente não consegue uma aprovação, e você já está com 18, 19, 20 anos, tem uma coisa que nos dói muito.
E eu digo isso assim de coração aberto. Porque no ano que eu perdi de ano, sim, eu já perdi de ano. Em 2007, eu lembro muito bem que foi em 2007. Por quê? Porque foi o ano que o Corinthians também foi rebaixado. Então no ano que o Corinthians foi rebaixado, eu também perdi de ano. Foi muito triste para mim. E era muito triste quando os meus familiares falavam, Thiago perdeu de ano, né? Então sim, nossos familiares quando falam, e aí fulano de tal já passou? Poxa, ele só estuda. Isso realmente dói muito. Então é interessante que você tenha alguém de confiança, que seja algum amigo, que seja alguma amiga, que seja seu pai ou sua mãe e que principalmente ele entende. Se ele entende, você pode desabafar com essa pessoa. Até porque nos momentos que a gente está triste, nos momentos que a gente está estressado, nos momentos que a gente não está na nossa ciência normal do rumo que a gente tem que seguir, a gente precisa de orientação. E muitas vezes quem está do nosso lado consegue ter um olhar frio sobre o que a gente está passando e dar orientações assim diretas. Tiago, para, lembra de onde é que você veio. Você não veio daqui, você já não começou com 700 pontos em matemática, não é nem. Você começou com 400, velho. Hoje você está com 700 em apenas um ano. Será que você não vai conseguir? Claro que você vai conseguir. Agora você tem que ter uma pessoa que seja realmente de confiança, que ela te entenda. E muitas vezes, se não for seu pai ou sua mãe, seja algum amigo. Mas de modo prático, parentes, eles não nos ajudam. Então não tenta compartilhar sua vida com parentes, tá? Por quê? Porque eles não estão cotidianamente conosco e não entendem o nosso processo. Eles sabem o que? Normalmente é o que? É julgar. Ou fulano de tal não conseguiu, né? Poxa, mais um ano. Porra, e é de sua conta, velho? A verdade é essa é a minha vida, esse é o meu processo, tá? Tópico 4, esse também é muito importante. Por quê? Porque eu já acabei de falar, só que agora ele vai entrar como uma parte do método. O método que? De aliviar o medo de não passar. Tá? Qual é essa parte? É você relembrar, principalmente, que o medo é normal. Vocês acham, sinceramente, que Neymar, quando vai bater um pênalti lá na final da Copa do Mundo, ele não fica nervoso, não? O que é que vocês acham? Quem está aqui comigo, coloca aqui. 1, se vocês acham que ele fica nervoso, ou 0, se ele não fica. Claro que ele fica, gente. O medo é normal, é inerente ao ser humano. Vocês acham que toda vez que eu vou abrir uma live eu sou assim de boa conversando? Não. Inclusive na live de ontem foi bem interessante. Por que foi interessante? Porque minha câmera desconectou. Eu continuei falando, só que ela desconectou. E eu só percebi isso porque a luzinha dela tinha apagado. Você acha que eu fiquei como na hora? De boa? Ai meu Deus do céu, o pessoal aqui não vai entrar mais na live. Que é com medo. Só que o que você pode fazer com medo? O medo só não pode lhe paralisar. O medo não pode lhe paralisar. Você tem que usar ele a seu favor. Por quê? Porque ele sempre vai existir. O que é que você tem que fazer? Você tem que criar algumas rotinas onde você já entende que existe o medo e a partir disso você diz, ele vai existir, entretanto eu vou com ele mesmo. Toda vez que eu vou abrir uma live, seja no Instagram, no YouTube, dá um medinho. Só que eu faço algo antes que eu dou uma aliviada mental e eu digo, agora não tem pra onde correr, eu vou ter que abrir a live. E aqui no Instagram é até interessante que você só aperta 2 botões, né? Você vai nos stories, em vez de publicar um story, você coloca assim, ao vivo, pronto, tá ao vivo. No YouTube não, no YouTube são outros 500, você tem que programar, você tem que usar um software que conecta o seu computador ao YouTube Studio e aí você cria. Tá? Então lembre que o medo é normal, a questão do medo é ele não te paralisar. Tá?
Tópico 5, invista em conhecimento. Sim, você vai continuar tendo medo. Entretanto, quando você investe em conhecimento, ou seja, estando próximo de pessoas que vão fazer com que seu percurso chegue aqui mais rápido, isso super vale a pena. Investir talvez em um curso, investir em uma sessão de coaching, investir em um que for. Quando você investe, você de um certo modo está enviando para o universo que você está disposto a dar algo seu em busca de algo que você quer a mais. Então, quando você investe em conhecimento, por exemplo, eu faço diversos treinamentos. E vocês acham que esses treinamentos são gratuitos? Não, eles não são gratuitos, eles são pagos. Só que eu sei que ele vai fazer o quê? Facilitar minha vida. Ele vai fazer com que eu chegue aqui mais rápido. Inclusive, se chama roadmap. O que é roadmap? É você imaginar onde você quer chegar. Só que onde você quer chegar é aqui. Só que o caminho muitas vezes não é linear e rápido. Esse caminho demora, principalmente se você estiver sozinho. Então, qual é a ideia básica? Você tem que estar com pessoas que façam com que esse percurso seja o quê? Mais rápido. Então, quando você investe em conhecimento, você está acelerando o seu processo. Tá? Tópico 6. Agora é um tópico que ele é 100% claro. 100% claro de que forma? Invista em autoconhecimento. E existem duas maneiras de você investir em autoconhecimento. A primeira e a mais barata é você com livros, tá? Ou vídeos na internet sobre autoconhecimento. Isso já vai ajudar muito para você entender um pouco como sua mente funciona. Ou em sessões de terapia mesmo. Por quê? Porque aí você vai ter uma pessoa específica que vai entender todo o seu percurso e vai lhe dar um plano do que você tem que seguir. Então, investir em autoconhecimento é a moeda mais importante para que você conquiste seus propósitos de modo mais rápido, tá? Seja bem-vinda, Mirella, seja bem-vinda, Glória. Vamos que vamos, tá? Tópico 7. Pratique exercícios de relaxamento. Relaxamento para muitas pessoas pode ser atividade física do tipo academia, algum tipo de esporte, mas exercícios de relaxamento hoje é Esther. Oi Esther, tudo bom? Acho que foi minha aluna ou não, enfim, coloca aqui, a gente vai conversando. Exercícios de relaxamento, eu separei 2 específicos para você começar a pôr em prática. Sabe quais são esses exercícios de relaxamento? Meditação e um específico que eu aprendi por esses dias, que é, tá escrevi aqui o nome, Mindfulness. Coloca aqui num caderninho seu aí do lado, para quando terminar a live, você colocar no YouTube. Praticar a Mindfulness. Como é que escreve? Mindfulness. Mindfulness. Exercícios de meditação específicos, tá? Que é muito importante. Para quê? Para você ter o famoso autocontrole. É muito importante, tá? Tópico 8. Evite consumir conteúdos negativos, como comparações em redes sociais. Por exemplo, seu colega conseguiu passar, tá? Só que seu colega, ele é uma pessoa que ele não é muito proativo em estimular as pessoas. Então, meio que se afasta. Você está em ambientes onde os conteúdos que você vê são negativos, eles não te ajudam. E a mais pura verdade é isso. Então, você quer estar assistindo conteúdos que não te ajudam, que não te agregam? Pergunta, faz sentido isso? Não faz sentido. Então, você, se for o caso, você exclui algumas mídias sociais, por exemplo, TikTok.
Tudo que aparece no TikTok envolve o quê? Coisas que muitas vezes não são no propósito que você tem para a sua vida. Então, evita esse tipo de conteúdo negativo, conteúdo que não vai te ajudar a alavancar. Tudo que você faz em sua vida, você precisa entender que tem que te alavancar. Se você está vendo coisas que não te alavancam, você tem que exterminar da sua vida. Tá? Já estamos quase terminando. Tópico 9. Lembre do seu propósito maior. Se você não lembrar de novo que você é uma centelha divina única, e que tem um propósito maior por trás disso tudo. Tem isso aí, gente. Vocês são centelhas divinas que tem propósito. Todo mundo tem um propósito com sua vida. Então vocês têm que lembrar, isso que tem que mover vocês. O propósito é que nos move. Ele tem que nos mover. E no momento que a gente estiver com medo, a gente vai com medo mesmo. Entretanto, a gente lembra do propósito. É o propósito que tem que nos seguir. E o tópico 10, e esse sim é o mais importante. Para quê? Para que você realmente saiba lidar com tudo isso, que é o seguinte: ter paciência consigo mesmo. Você precisa ter paciência consigo mesmo, do tipo, esse não foi o meu ano, mas o próximo ano será. Então tenha paciência consigo mesmo. Eu, no meu primeiro ano que eu não passei na seleção do mestrado, foi muito triste. Vou contar aqui só para vocês, aproveitar que não tem muita gente aqui. Eu chorei, pô. A primeira vez que eu perdi. Eu chorei e ainda disse assim, isso aí não é para mim. Só que esse chorar e dizer que não era para mim, a verdade é que ele demorou 10 minutos. Por quê? Porque eu lembrei do meu propósito. E seleção de mestrado, eu não sei se vocês sabem, a grande maioria também é uma vez por ano. Em alguns casos tem 2 vezes por ano. Como, por exemplo, o Enem é uma vez só por ano. Então vocês precisam lembrar sempre do propósito. E principalmente ter paciência com o processo. Eu costumo dizer que para um jogador chegar bem em um jogo, ele tem que ter treinado muito bem. Ou seja, muitas vezes o processo, ou seja, o treinamento é mais importante que o jogo. Um lutador, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o MMA, que é o Mixed Martial Arts, né? E o grande evento de MMA do mundo hoje é o UFC. Pro cara, né, lutar, ele se prepara em 3 meses. 3 meses. Às vezes até demora mais de 3 meses. Eu não sei se vocês viram a luta desse final de semana agora. Um brasileiro disputou o cinturão e ele perdeu em 3 minutos a luta. Ele treinou 3 meses, em torno de 3 meses, eu acho que foi até mais, porque a luta seria em dezembro. E aconteceu o quê? Ele perdeu. Imagina, você treinar 3 meses, chegar em cima do ringue em 3 minutos perder. Mas sabe qual foi a resposta dele no outro dia? Eu vou treinar e vou voltar muito mais forte. Renato Moicano, o nome dele. Não sei se vocês conhecem. E eu digo que 58 anos, 7 anos de Enem, buscando realizar o sonho de fazer o curso superior. Vamos lá. Vou separar para você o tópico 5. Eu não sei se você chegou agora. CREANE, que eu acho que no seu caso específico, quer dizer, eu vou estar perguntando, não sei se você faz. Você investe em conhecimento? Porque tudo na vida você precisa estar preparado para chegar no próximo nível.
Se seu sonho é fazer um nível superior, você tem que ter isso como um propósito, tá? Obviamente que existem as fases da nossa vida. Você, por exemplo, deve ter uma família toda por trás, que provavelmente você é a dona da casa, né? É a mãe da família. Com certeza sua vida não é a mesma vida de uma pessoa que tem 20 anos. Mas você pode chegar com certeza. Só que é um caso que você precisa de um acompanhamento. E para você ter esse acompanhamento, você precisa investir em conhecimento. Eu já tive alunas que eram mais velhas que eu. E um pouquinho mais velhas que eu. 42, 45. E elas quiseram o meu acompanhamento. Então acho que esse é o caso específico. Porque já tem um tempo que você saiu da escola. Você precisa ter esse acompanhamento. Então você precisa investir em conhecimento. É o quê? Qual é a sua principal dificuldade? Em matemática? Analisa cursos de matemática para quê? Para facilitar a sua vida. E eu também daria dica em cursos online. Para quê? Para facilitar a sua vida. Você não tem que, por exemplo, sair de casa para ir fazer um curso, sei lá, que começa às 8 horas da noite e termina às 10. Quando você faz online, você faz de dentro de casa e no seu horário. Pedro, só cumpre o propósito quem suporta o processo. Exatamente. Segue o propósito. Só quem suporta o processo. O processo é muito mais difícil. Mas quando você chega lá pronto. Vai ser o meu primeiro Enem. Estou com medo porque não sou boa em nada em matemática. Preste atenção, a gente está em janeiro ainda. Hoje é dia 21. Eu não sei se você me conhece já há muito tempo, mas semana que vem eu vou fazer um evento para ajudar as pessoas que têm dificuldade em matemática, ou que estão começando a estudar agora, ou que estão travados em 700 mais, em conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática da Enem em 12 semanas. Então, se você tem dificuldade em matemática, Ágata, esse não é o problema, essa é a solução. E em 3 meses, com o conteúdo exatamente direcionado e pensado para o Enem, você sai do nível 000 que você esteja, que pode ter certeza que seu nível não é 000, tá? Porque tem muitas coisas que caem no Enem, que são os chamados raciocínios lógicos que você consegue fazer. Então, pode ter certeza que você tem dificuldade, inclusive isso não é o problema. E eu gosto de lidar, por exemplo, com pessoas que têm dificuldade em matemática. Pô, Tiago, tem certeza que você prefere lidar com essas pessoas? Sim. Sabe por quê? Porque quem tem dificuldade em matemática tem humildade para dizer, inclusive, você ter chegado aqui, foi interessante você ter falado isso. Por quê? Porque você está mostrando para as pessoas que estão aqui, poxa, tá falando, né? Eu tenho dificuldade. Então, todas as orientações que serão dadas, você vai seguir. Eu não sei se você já está no grupo do WhatsApp. Nessa semana e na semana anterior, eu estou fazendo lives, e essa é uma parte das 10 lives, tá? Essa é a 7ª live, que eu estou ensinando estratégias. As lives do Instagram têm a ver mais com a parte emocional da prova. As lives do YouTube são lives mais práticas. Então, se você não entrou no grupo do WhatsApp, entra, que logo que você entrar no grupo, eu mando uma mensagem onde tem todo o script completinho de tudo que eu fiz até agora, para você inclusive reassistir essas lives que estão todas organizadas em uma playlist. Para quê? Para você entender que ter dificuldade em matemática do Enem é muito fácil de ser sanado. É muito fácil de ser sanado. Se você entende qual é o padrão das questões, se você entende o que é mais cobrado e principalmente se você está estudando por um material específico do Enem. Tá? Então, se não entrou no grupo do WhatsApp, se cadastra lá no link da bio. Logo que você entrar, eu envio um materialzinho no seu privado. Sempre busco conhecimento, por isso estou aqui. Beleza? Isso aí. Tá no meu grupo do WhatsApp? Vai participar do meu evento semana que vem? Rapaz, para quem tem dificuldade em matemática, o evento da semana que vem, dos 3 dias, vai ser um divisor de águas. Por quê?
Eu já fiz, por exemplo, 3 lives onde eu mostrei questões fáceis, médias e difíceis. A live de ontem eu analisei uma prova como um todo, como você tem que chegar no Enem e responder na prática. Analisei questão por questão. A de amanhã vai ter mais a ver com um viés de como você organiza a estrutura do seu cronograma, tá? E a live de sexta, segredinho. Então é isso aí, gente. Lembra da palavra que não foi nem eu, foi o Pedro. Processo. Vocês acreditarem no processo. É importantíssimo. Agatha, eu vou participar, beleza? Se não entrou no grupo, entra no grupo, tá? Link da bio, se cadastra e me manda uma mensagem no meu privado, diz assim: oi, professor. Não. Oi, Tiago. Aqui é a Agatha, que eu já mando o arquivo para você. Tá? Aproveitar que vocês estão aqui um pouco empolgados. Alguém quer fazer uma pergunta para mim aqui ao vivo para todo o Brasil? Tem 2 maneiras. Ou você coloca específico aqui nessa interrogaçãozinha aqui, ou você manda nesse maisinho que tem uma câmera aqui, que eu aceito você entrar aqui ao vivo comigo. Vou dar um tempinho aqui, porque ainda é cedo, 8h42. Quem quiser fazer uma pergunta ao vivo aqui, para mim a hora é agora. Tô vendo aqui que tem algumas pessoas. Thaís, tem Pedro, tem Edna, Luísa, Amanda, Agatha e Quitéria. A hora é agora. O que é que vocês acharam da live de hoje? Como lidar com o medo de não passar e continuar motivado. Lidar com medo é punk. Como eu sempre falo, o medo só não pode nos paralisar. Mas ele, inclusive, é muito bom. Por quê? Porque ele nos dá respeito com o que a gente vai fazer. O que o senhor acha das exigências da TRI? Rapaz, eu vou ser bem sincero. Eu gosto da TRI porque ela privilegia as pessoas que têm estratégia de prova, tá? Como eu falei no Enem 2022, 23 acertos, conquistar mais de 800 pontos é incrível. Entretanto, com os mesmos 23 acertos, para não mentir, eu vou pegar a tabela aqui agora. Eu tenho ela aqui na minha frente. Com 23 acertos, no Enem 2022, teve um grupo seleto de alunos que tirou exatamente 807,5. Aí você vai dizer, poxa, com 23 acertos, Só que teve uma galera que com os mesmos 23 acertos tirou 482. E aí? O que eu não gosto do estilo do Enem, em si não é nem a TRI. São algumas questões que são muito mal formuladas. Muito mal formuladas. E esse ano que passou agora, tinham 2 questões que envolviam questões de matemática básica que foram mal formuladas e não dava para entender o que ele estava pedindo. Acho que tinha que ser mais honesto com o modelo de questões do Enem. Não é forçar a barra para contextualizar para a questão ser difícil por causa do contexto. E sim ela ser difícil porque normalmente de análise combinatória já é algo mais difícil. Sei lá, geometria analítica que é mais difícil. Não algo que é básico e inventa um contexto onde ninguém entende o que está pedindo. Então, eu acho que o maior problema é esse. Mas na TRI em si, que é a teoria de resposta do Inter, eu inclusive curto. Eu acho que é um bom vestibular que ajuda muitas pessoas, principalmente as pessoas que a conhecem e que a usam a seu favor, né? Inclusive a TRI para matemática é muito bom. Para as outras áreas em si, principalmente a do primeiro dia, meio que se você quer medicina, a história é bem simples, você tem que acertar mais de 40. Então a TRI meio que
não ajuda. Por quê? Porque você já vai ter que acertar uma boa quantidade de questões. Mas para matemática não, ó, 23 acertos, por exemplo. Você já passou de 800. É claro que teve uma galera que com 23, ó, ficou com 482,8, tá? Mas você, com certeza, como já estudou sobre TRI, vai usar ela a seu favor. Você quer fazer medicina, Pedro? Coloca aqui nos comentários. 539, não consigo ir além. Como é que você não consegue ir além? Você só não vai conseguir ir além quando você parar de fazer. Consegue, sim. Pergunta: você já fez quantos simulados de matemática? Porque assim, todo estudo é um ciclo evolutivo, onde vai chegar um determinado momento que aí você vai fazer simulados de 45 questões. No ano passado, você fez quantos simulados de matemática? 45 questões. Para minha turma do ano passado, eles fizeram 24 simulados. Quem estava comigo desde o início do ano, de 45 questões. 24. Ou seja, só aí são 1.080 questões de matemática e 1.080 questões diferentes. Fora isso, ainda tem as 12 semanas, que faz em torno de 300 questões. Então só aí são quase 1.500 questões. 1.500 questões apenas de matemática. Como é que não consegue mais de 539? Claro que consegue. Agora você precisa investir. Aí é nenhum. Como é que você quer aumentar a sua nota sendo que você não treina? Tem que treinar. Tem que treinar e tem que treinar bastante. Quando eu falo em investir em conhecimento, você tem uma pessoa que já tem tudo preparado para lhe dizer, ó, é aqui que você tem que seguir, é aqui que você tem que seguir. Por exemplo, ano passado, de live no YouTube, eu fiz 17 lives no YouTube. Esse ano eu vou fazer mais de 30. Lives gratuitas que eu abro no YouTube e começo a discorrer sobre um conteúdo. Só do YouTube eu respondi umas 200 questões. Só de Enem. Quem estava ao vivo comigo, não sei se Bruno está aqui, ao vivo, ele pode dizer. Ele estava nas lives ano passado, ele viu o conteúdo que eu disponibilizava lá gratuitamente. Então, infelizmente, se fizer poucas questões, a verdade é que a nota não vai aumentar. Por quê? Porque você não está preparado para ela. Não fiz o Enem para licenciatura em Educação Física, mas saí bem nas áreas. Porém, o problema foi a nota de redação. Não alcancei a nota mínima que a universidade exige. Poxa, qual foi sua nota da redação? Caraca. Tem várias perguntinhas aqui. Vamos lá. Vou responder primeiro a de Ágata. Quais as matérias que mais caem no Enem? Das questões mais fáceis. Bom, eu acredito que você deve ser uma nova seguidora. Então, eu vou mostrar na prática. Quando você se inscrever lá no meu grupo no meu evento, você vai entrar no grupo do WhatsApp e eu vou te mandar o link das aulas anteriores, mas de modo prático. O que é que mais cai no Enem? Sem sombra de dúvidas, é a parte básica da matemática. E quando eu digo parte básica da matemática, é a matemática que está no Fundamental 2. Regra de 3. Questões de tabela que você resolve questões envolvendo só operações básicas. Análise de gráfico. Equações, expressões, que a resposta é uma expressão algébrica, isso cai muito e é básico. Já falei regra de 3. Estatística, parte média, mediana e moda. Eu só falei coisas que são básicas, que você aprende no ensino fundamental 2 e que são rápidas para ser feita. Tá? Inclusive a primeira live que eu fiz foi exatamente com esse ponto. As questões fáceis que caíram na prova do Enem 2024, segunda aplicação. Beleza? Espero ter ajudado. Vamos lá.
essa daqui. Essa foi uma pergunta de mais cedo. Como me organizar e focar mais nos estudos? Bom, se organizar e focar nos estudos, se organizar é sinônimo de quê? De cronograma. Você precisa ter um cronograma. Porque para você se organizar, você precisa saber o que você vai estudar. Se você não sabe o que você vai estudar, você vai se tornar uma pessoa desorganizada. E para você focar mais nos estudos de modo prático, você tem que ter um ambiente de estudo favorável. E o que é ter um ambiente de estudo favorável? Silencioso e principalmente limpo. Silencioso e limpo. Limpo, você tem que limpar. Muitas vezes você não vai ter um ambiente silencioso. Você vai dizer, pô, Thiago, eu tenho 3 filhos, 4 papagaios, 5 cachorros, 3 gatos de casa, não tem como ser silêncio. Tem um marido que ele é conversador, fala demais. Silencioso não vai ser. Como é que eu vou ter esse ambiente silencioso para focar? Aí você não viu a nossa segunda live daqui do Instagram. Escreve aqui, ó, sons marrons. Toda vez que você for estudar, você coloca um som marrom. Dá um exemplo de um som marrom. Som de chuva. Som de chuva para você começar a estudar e você se auto-tranquilizar. Para quê? Para que você estude e principalmente retenha o que você está estudando. Tá? Mais alguma pergunta? Ninguém quer entrar ao vivo comigo para todo o Brasil? Bom, enfim, é isso aí. Lembrando que é muito importante que vocês estejam ao vivo comigo nas lives. A live de amanhã vai ser uma live no YouTube, onde eu vou falar de modo geral como você estrutura o seu cronograma na prática, tá? Não vai ser uma aula teórica de cronograma. Eu vou mostrar na prática como é que você organiza. Tem alguns pilares, você organizar de 3 a 4 disciplinas por dia. Eu diria que 3 já é um bom quantitativo e de modo prático você sempre começa pelo que você tem mais dificuldade. A partir disso você determina quais são os seus horários específicos de estudo, mas isso vai ser um tema para amanhã e vai ser lá no YouTube. Beleza, galera? Mais uma vez, fiquem com Deus. Grande beijo. Até amanhã e mais uma vez dias 27, 28 e 29 vai ser o meu evento, o plano, tudo que você precisa para conquistar mais de 800 pontos na prova de matemática da ENEM em 12 semanas. Para você que disse aqui anteriormente que não passa dos 539, você tem que estar comigo e também te aconselharia você estar comigo amanhã. Por quê? Porque eu já vou mostrar na prática como é que você tem que organizar o seu cronograma diário de estudos. Verdade, professor, irei abrir mão de muitas coisas esse ano. O sonho custa muito caro. Foco total no Enem. Isso aí. Obrigado por hoje. Tamo junto. Amanhã vai ser melhor. Quinta-feira vai ser muito melhor. E sexta-feira a gente fecha nosso aquecimento com chave de ouro, e semana que vem você vai entender a rota completa dos 800 mais, mesmo que você tenha muita dificuldade, tenha começando do absoluto zero, tenha travado nos 600 mais, tenha travado nos 700 mais. Esse é o ano, hashtag meu último Enem. Pra cima, galera, vamos pra cima, fique com Deus. Beijão. Alguém perguntou agora qual é o seu YouTube. Se inscreve lá no link da bio. Para quê? Para que você entre no grupo do WhatsApp. Quando você entrar no grupo do WhatsApp, eu te mando um link direto no seu privado. Lá vai ter o link das lives anteriores, que é o quê? Que é o próprio meu canal do YouTube. Valeu? Beijão. Fique com Deus. Até amanhã. Aquele abraço.